Olá, sejam bem-vindos a mais um webinar da ADP. Eu sou a Rafaela Calciolari, especialista de marketing de produto e estratégia Latam da ADP, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre folha de pagamento global, os desafios e oportunidades para a expansão. Há mais de 7 décadas, temos ajudado os nossos clientes ao redor do mundo com suas necessidades relacionadas à folha de pagamento. Ao longo desses anos, e sempre ouvindo os nossos clientes, vimos que um dos seus maiores desafios era gerenciar a folha de pagamento em diversos países. Sabemos que muitos querem crescer e expandir seus negócios, porém, há uma constante dificuldade de gerenciar a folha em diferentes países. Não só isso, quando adicionamos a complexidade de estar em conformidade, os riscos e multas e taxas são evidentes se sua folha de pagamento global não estiver de acordo. Para trazer um pouquinho da visão de pessoas que falam com todo o mercado, convidamos a Caroline Mesquita, que é Account Manager da ADP. Muito obrigada pela sua presença aqui com a gente hoje, Carol. Olá, Rafa. Olá, todo mundo que está assistindo a gente. Obrigada pelo convite. Obrigada, Carol. Bom, a gente gostaria que o webinar fosse o mais proveitoso possível para você, então fique à vontade para fazer perguntas. É só digitar na caixa de perguntas ao lado direito da sua tela. Bom, então vamos começar. A folha de pagamento deve estar no início e no centro do seu negócio. Garantir que seus colaboradores sejam pagos corretamente e dentro do prazo é essencial e deve ser o primeiro passo para uma empresa de sucesso. Além disso, ter uma experiência de usuário simples e fácil ajuda no dia a dia e pode garantir que o seu RH foque em questões mais estratégicas da sua empresa. Especialmente quando a gente fala de Global Payroll, que é a nossa folha de pagamento global, entendemos a dificuldade das empresas se manterem em conformidade em todos os países. E muitas não possuem uma visão consolidada de seus relatórios de folha de pagamento, o que dificulta a visão global e estratégica que a sua empresa pode ter. Outro fator importante é olhar o contexto de mercado que estamos inseridos hoje. Muitos países, como o Brasil, estão lidando com a inflação. Alguns países desenvolvidos também começaram a passar por isso. Também temos o contexto geopolítico, principalmente na Europa, que está em vias de passar por uma recessão. Com isso, a folha de pagamento ganha ainda mais relevância nesse cenário. Carol, na sua visão de mercado e no dia a dia com os clientes, você também percebe isso? Quais são os desafios e as dores mais comuns que são relatadas pelos nossos clientes? E por que a folha tem tanta relevância agora nesse contexto de mercado? Legal, Rafa. Obrigada pela pergunta. Acho que ela é muito pertinente, né? Pensando nos dias que a gente está passando, né? Então, vamos pensar o seguinte. Quando a gente fala do cenário que a gente está vivendo, ele traz um ponto muito específico, que é a questão do desconhecido. Então, quando a gente fala de, por exemplo, inflação, né? Para nós aqui na América Latina, isso é conhecido, né? A gente sabe lidar com isso, acho que desde quando a gente nasceu, né, Rafa? Nossos pais nos criaram, né, nessa situação, nesse contexto. Só que quando a gente pensa em Estados Unidos, por exemplo, isso é novo, né? Quando a gente pensa em Europa, isso é novo, né? E tudo que é desconhecido tem uma característica de estar atrelado ao risco. Então, eu, né, como gestor, como executivo de uma empresa, o que eu tento fazer? Eu tento mapear aquilo que é uma variável que eu não posso controlar dentro desse cenário. Então, eu não vou conseguir controlar, por exemplo, o preço da minha matéria-prima, não consigo controlar como é que vai estar a demanda do mercado, como é que vão estar os meus prazos de entrega e aí por diante. Então, isso é o que eu não consigo controlar, né? E eu preciso mapear também aqueles fatores que eu necessariamente tenho obrigação de tentar controlar para evitar mais exposição ao risco. E a folha de pagamento, Rafa, por que ela ganha tanta importância? Porque ela está desse lado aqui. Como é que eu consigo não expor, né, a minha força de trabalho a esse risco do que eu não conheço. Então, se a gente pensar nas mudanças que tudo isso vai provocar em questões laborais, em todos os lugares do mundo, né, são muito fortes. Esses impactos vão refletir em mudanças que vão impactar a folha de pagamento. Como é que você garante o compliance em relação a essas mudanças, né? Você não pode transformar a tua folha de pagamento em um outro fator de risco. Isso tem que ser uma variável conhecida, né? E os executivos querem algo que traga segurança nesse sentido, que traga garantia de compliance, que traga assertividade em relação aos seus custos de workforce. Eu sei exatamente quanto é que custa a minha mão de obra em cada um dos países que eu tenho operação. Então, essa acho que é a resposta para a primeira parte da tua pergunta, né? E a segunda parte do que você perguntou é sobre os desafios, né? Então, quais são os desafios que a gente comenta quando a gente conversa com o mercado?
E é engraçado, Rafa, porque assim, os sintomas, eles são compartilhados, eles são muito comuns, sabia? Então, assim, né, quando a gente pensa, por exemplo, né, em dois tipos de empresa que a gente tem, aquelas que são originárias da Revolução Industrial, que tem uma característica muito forte de manufatura, por exemplo, né? Então, são empresas que têm operações pulverizadas e com um grande número de trabalhadores para suportar essas operações, né? Então, essa é um tipo de característica de empresa. E o outro tipo de característica de empresa são aquelas que são originárias já dessa geração digital, né? Que nunca foram analógicas. E tem características completamente diferentes. Elas ganham market share global com operações muito pequenas, 200 pessoas, 100 pessoas, mais vários países, né? Então, assim, como é que eu cresço, e essas empresas em particular, Rafa, como é que eu cresço de forma rápida, como é que eu ganho market share de forma rápida, sem comprometer a minha governança? Esse é o desafio, sem comprometer o meu acréscimo de custos, né? Então, eu como executivo, eu vou querer ter uma pessoa de RH focada para lidar com, sei lá, 100 funcionários, né, em uma operação que é o meu escritório de vendas? Não necessariamente, né? Eu preciso de um RH que foque em pessoas, que foque em cuidar dessas pessoas, da carreira dessas pessoas, e não da folha de pagamento, né? E do outro lado, quando eu vejo essas grandes indústrias, eu tenho a complexidade de você lidar com um ambiente que tem 8 mil, 7 mil, 20 mil pessoas, né? Quando você pega volume, a complexidade ela aumenta muito. Então, qual que é a nossa proposta quando a gente conversa com essas empresas? É mostrar que a gente consegue ser global para todos esses tipos de necessidades. Tanto essas empresas muito maiores, muito robustas, muito baseadas em manufatura, enfim, quanto essas empresas menores, extremamente pulverizadas e que, né, crescem muito rápido e não podem ficar se preocupando aí com a folha de pagamento. Elas têm que se preocupar em expandir o seu negócio. A folha de pagamento é algo que um parceiro de confiança consegue respaldar. Ah, bacana, Carol, acho que você trouxe duas visões legais, a questão da segurança, né, dos executivos estarem seguros em relação a como seus colaboradores estão sendo pagos, e a questão da escalabilidade, né, que é uma coisa que a gente atende aí até 160 países, então achei que foi super pertinente todos os comentários que você trouxe. E aí, Carol, a gente sabe que a ADP tem o objetivo de ajudar os nossos clientes a resolver todos esses problemas e com toda a nossa expertise de mercado, a gente viu que os clientes querem gerenciar sua folha de pagamento de uma maneira mais simples. Ou seja, exatamente isso que você falou, independente do número de países e da quantidade de colaboradores. E aí, Carol, você trouxe um pouquinho das formas de como a gente ajuda esses clientes a ultrapassarem esses problemas e desafios, mas eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Como que a gente pode ajudar essas empresas a ter esse dia a dia mais tranquilo e com a certeza de que eles vão estar cobertos quando falamos de folha de pagamento global? Legal, Rafa. Obrigada por essa pergunta. Acho que ela é bem interessante porque é o ponto, né? Assim, queremos todos fazer. Como é que a gente faz essa história ser verdade no fim do dia, né? Então, a gente tem que pensar o seguinte, né? De um lado, eu preciso de uma solução que me permita fazer o processamento, fazer as rotinas, processar os cálculos, né? E de outro lado, eu tenho a questão da governança. Porque vamos pensar o seguinte, Rafa, uma empresa que ela está pulverizada em diversos países, dificilmente ela vai conseguir, né, ter pessoas específicas gerenciando aqueles países. Geralmente ela já está regionalizada, ou ela tem um headquarter que precisa olhar para tudo aquilo. E quando a gente pensa nesse tipo de organização, a questão da governança ela fica muito importante. O ponto é, como é que eu uno tecnologia para eu conseguir fazer essa primeira parte aqui, que é processar, que é, né, conseguir ter a assertividade da folha de pagamento? E o segundo ponto, como é que eu trago a governança para essa história, né? Para que o RH não fique ali maluco, gerenciando milhares de provedores. Então, o que a ADP propõe? Primeiro de tudo, independentemente do tamanho da tua empresa, a nossa solução, ela é baseada em uma plataforma tecnológica que fica na nuvem com um acesso único, independentemente de ser colaborador, gestor ou RH. Então, se você é colaboradora, Rafa, você vai entrar pelo portal da ADP, independente da solução que você tenha global,
por um portal único, disponível na web, porque a nossa solução é SaaS. Então, aquele conceito do anywhere, anytime, para que você consiga acessar isso, né? Então, esse é um ponto. E para o RH, isso é muito interessante. Por quê? Porque ele vai conseguir ter padronização quando ele for avaliar, analisar informação, analisar dado, analisar relatório. Pensa, né, como é complicado uma empresa que tem, né, uma operação na Europa, em EMEA, em IPAC e tem aqui em Latam. A quantidade de moedas diferentes, como é que eu vou extrair relatórios e conseguir equalizar essas informações? Isso é um desafio muito comum. E quando você tem uma plataforma global que te dá acesso para que você entre lá e consiga acessar essas informações real time, você já supera esse tipo de desafio. Por quê? Porque quando a gente fala lá da governança, no começo da história, muitas vezes você tem parceiros hoje que te apoiam a fazer essa governança. Só que quando você tem esses parceiros, você pode ter um trade-off aí de, ok, eu tenho um parceiro que me ajuda na governança, só que quando eu quero informação, eu preciso pedir para esse parceiro. Então, você não tem a informação real-time, você acaba ficando dependente de um terceiro, né? Então, qual que é a grande sacada aqui quando a gente fala em solução global da ADP? É unir as duas coisas, é unir a plataforma tecnológica que te dá acesso anywhere, anytime, com dados assertivos, padronizados, né? Por um único canal de acesso, se você é colaborador, gestor, RH, e também a questão da governança, né? Você vai ter um serviço gerenciado que te ajuda, né, a fazer as atividades operacionais para que você não tenha que focar a tua força de trabalho fazendo aquilo, né? Então, é unir as duas coisas desses dois mundos. E, claro, um ponto que eu acho que é primordial, que é o que faz a ADP hoje ser líder de mercado, que é a questão do compliance em relação à legislação de cada um desses países. Então, você falou 160 países, né, Rafa? Imagina você ficar em compliance com todas essas legislações, com todas as mudanças que a gente tem. Né, de 2020 para cá, a gente viu um aumento de complexidade absurdo. E esse aumento de complexidade traz risco. E a gente está falando aqui que a gente quer evitar risco, né? Então, você ter um parceiro que consegue te garantir, porque uma coisa é tentar, outra coisa é garantir, né? E a ADP, ela tem esforços nesse intuito de garantir o compliance em relação à legislação local, independente das mudanças que a gente tenha. E a gente sabe que tem países aí, o nosso país é um exemplo, de mudanças que acontecem praticamente diariamente que vão impactar o mundo do trabalho. Bom, Carol, acho que você trouxe 3 pontos super importantes aqui, né? A questão da autonomia, a questão do compliance e a questão da governança. Então, acho que são 3 fatores super importantes para a gente ter em consideração. Agora, falando um pouquinho de expansão e oportunidades, a gente sabe que muitas empresas podem optar por soluções locais quando falamos de folha de pagamento. Porém, também sabemos que ao ter uma solução local, nenhum dos dados estará conectado. E para ter relatórios consolidados, você precisa investir tempo e dinheiro para conectar todos esses dados. Carol, quando a gente fala de folha de pagamento global e oportunidade de expansão, quais são os benefícios do cliente ao ter o Global Payroll? E, na sua visão, quais são as outras diferenças de optar por um fornecedor global versus um fornecedor local? Legal, Rafa, gostei da tua pergunta. E aí, eu queria que a gente pensasse junto aqui, né, qual que é o objetivo principal de uma empresa que está em expansão multinacional? Esse objetivo é market share, né, ganho de market share. Então, ela vai expandir os seus escritórios de venda, ou ela vai expandir também a tua capacidade produtiva para locais, por exemplo, que tenham um custo de mão de obra mais atrativo, porque no fim do dia, o objetivo é vender mais, né, ser mais competitivo, ganhar mais mercado, crescer, gerar retorno para os acionistas e para a comunidade. Bom, perfeito. Dito isso, então, Rafa, a folha de pagamento, ela não pode ser um cotovelo, né, para atrapalhar as empresas a alcançarem esse tipo de objetivo. Ela precisa, mas assim, se a gente for parar para pensar, na prática, tá, é o que acontece. Uma empresa vai, né, expandir, ela fica preocupada, meu Deus do céu. Primeira preocupação é como é que eu contrato, né, essa é a primeira preocupação que vem. A segunda é, como é que eu pago? Né? Agora que eu contratei, como é que eu pago? E isso não pode ser uma preocupação, Rafa. A folha de pagamento, ela não pode ser esse cotovelo, né? Mas ela é. Por que ela é? Porque ela é complexa, né? Então, assim, qual que é o objetivo da ADP quando a gente investe nas soluções globais?
eu vou resumir para você falando que é ajudar as multinacionais a crescerem com paz de espírito, né? Então, você tem a garantia de que você vai expandir tua operação, teu escritório de vendas, o que for, sem se preocupar com como é que eu contrato, como é que eu pago, como é que eu vou garantir que eu estou pagando certo. Porque não basta pagar, né? Tem que pagar certo. Então, esse é o primeiro ponto, né? Aí, agora, para responder a segunda parte da tua pergunta, que é, qual que é, vamos traçar um comparativo entre a solução global e a solução local. Você pode ter excelentes soluções locais, né, Rafa? A gente trabalha com soluções locais. A ADP tem escritórios que oferecem soluções locais em diversos países. O grande ponto aqui é que, nesse movimento de expansão, você como empresa, né, você precisa escolher entre crescer mantendo a governança, investindo em padronização, ou manter tudo isso desconectado, como você falou, né? E eu acho que é um ponto muito interessante a gente começar aqui uma provocação que quando você tem tudo isso desconectado, no fim do dia você acaba tendo mais custos às vezes que você não realiza, que você não conta, né? Então, quando a empresa ela quer crescer com essa governança, com essa estrutura, com essa padronização, você não tem a dúvida de que ela vai preferir uma solução global em relação a uma solução local, por melhor que essa solução local seja. Sim, não, com certeza, Carol. E eu acho que você trouxe um gancho para a minha próxima pergunta aqui, que quando a gente fala de um assunto que também é super importante, né? Os custos. Então, a ADP, a gente contratou a Forrester Consulting para um estudo sobre Total Economic Impact, ou seja, o possível impacto financeiro em empresas enterprise para entender o potencial retorno sobre o investimento que as empresas podem obter ao implementar a solução de folha de pagamento global da ADP. O estudo é de 2020, mas traz dados impressionantes, como um ROI de até 134%. Incrível, né? Carol, não é super bacana? No dia a dia dos seus clientes, eles comentam sobre esse retorno de investimento ou até mesmo sobre a diminuição dos custos ocultos? Ô, Rafa, você sabia que falar sobre esse ponto de custo, né, e custo oculto não é algo tão claro? Sabia? Sério? Quando a gente está conversando, não é algo tão claro. E esse é um dos pontos que eu acho que a gente consegue ajudar as empresas e gerar valor, né, quando a gente fala de processo global, porque no fim do dia, Rafa, as empresas elas até procuram o ADP não só, né, porque a gente tem aí, igual você comentou no começo da tua fala, 7 décadas de mercado, mas porque a gente é um Trusted Advisor, a gente faz isso há tanto tempo, né, que a gente é um Trusted Advisor, e como Trusted Advisor, está no nosso know-how trazer esse tipo de conhecimento para as empresas, ou seja, mapear quais são esses custos que essas companhias que têm, né, diversas operações em vários países, todas elas, né, apartadas, sem integração, enfim, né. Então, quando a gente para analisar esses custos, a gente começa a perceber algumas similaridades. Exemplo, empresas multinacionais que têm muita pulverização, elas têm em torno de 30 sistemas diferentes. Você sabia disso? Nossa, Carol. São 30 sistemas diferentes. É muita coisa. E assim, quando a gente pensa, como é que eu faço para integrar tudo isso, né? São, em média, 62 integrações para você fazer essa coisa funcionar, né? Então, é muita coisa em relação à integração, a sistema. E aí você tem o envolvimento do time de TI, né? Que é muito intenso, né, para fazer tudo isso. Você tem um RH que acaba trabalhando como um vendor manager, porque ele fica fazendo a gestão de diversos contratos diferentes. E sem falar, Rafa, na questão das multas, que elas acontecem, né? Por quê? Porque eu estou gerenciando, às vezes, parceiros que eu não sei que sistema uso, se eu não sei se está em compliance, que eu não sei se está atualizado. Então, essa questão das multas também acontece. Qual que é o nosso papel aqui? A gente analisa como é que está o teu workforce, né? Porque, por exemplo, justamente porque eu não tenho conhecimento, porque eu tenho diversos sistemas, porque eu preciso de um expert em cada sistema, em cada país, eu também tenho um workforce muito inchado,
né? Então, como eu comentei com você, faz sentido eu ter um RH para fazer processamento de folha em um país que eu tenho uma operação super pequena? Ou eu vou focar num RH que vai cuidar das pessoas, né? Que vai olhar para elas do ponto de vista de, puxa, como é que a gente te suporta, né? A realizar teu sonho, teu plano de carreira, enfim. Só que a gente tem pessoas de payroll, né? Nessas pequenas operações. E assim, por que as empresas têm esses custos? Porque elas não confiam, né? No que elas têm localmente. Então, por não confiar, elas precisam ter esse custo extra. Quando a gente vai somando tudo isso que eu falei, Rafa, workforce, multas, a dedicação de TI, a quantidade de sistemas diferentes que você tem, o que você gasta para construir essas integrações entre esses vários sistemas, a gente vê que a gente tem um custo bastante alto. E quando a gente traz como é que a solução da ADP vai trabalhar, que é uma plataforma tecnológica integrada, como eu comentei, que pode ter a terceirização para ajudar nessa questão da governança, nos processos operacionais, no fim do dia, a gente consegue sim mostrar um retorno muito positivo, né, pelo investimento. Então, mesmo você fazendo um projeto de implantação, no fim do dia, a gente consegue sim trazer um retorno positivo. Isso faz parte, né, das nossas conversas quando a gente fala com um CHRO, um CFO, mesmo um country manager, né? Essa questão financeira ela é muito importante, sem dúvida. E a gente está bastante preparado para ajudar as empresas a mapear os seus custos e mostrar onde é que a gente consegue gerar retorno. Ah, que bacana, Carol. Muito legal essa sua visão e que bacana que a gente vê isso no mercado, né? Essa dificuldade de entender o que são os custos ocultos e como a gente pode ajudar a mitigar isso é extremamente importante para que as empresas possam focar em ações mais estratégicas realmente. E aí, Carol, por fim, eu queria falar um pouquinho de terceirização. Nesse estudo que eu comentei agora, a gente viu alguns ganhos significativos de eficiência na folha de pagamento. Quando a gente olha para países pequenos, a nossa solução de terceirização da ADP reduz o esforço da folha de pagamento em até 75%. Já nos grandes mercados, o serviço de processamento da ADP reduz o esforço da folha em até 30%, ou seja, exatamente o que a gente estava falando, mais tempo para tarefas estratégicas. Carol, conta um pouco para a gente quais são os benefícios da terceirização e por que é tão importante o cliente optar por esse serviço. Legal, Rafa. Isso está muito conectado com a nossa, né, pergunta que a gente estava debatendo aqui, né, anteriormente. Vamos pensar, né? Eu estou em expansão, eu vou crescer o meu time de vendas, eu vou colocar minha capacidade produtiva ao máximo, né? Porque eu quero produzir, eu quero ganhar mercado, eu quero vender, eu quero ter mais market share, né? E para isso, não necessariamente eu preciso ter uma pessoa fazendo folha de pagamento nessas operações que eu tenho, né? É o que eu falei anteriormente, né? Faz muito mais sentido eu cuidar dessas pessoas, né? Como gestor, eu olhar para como eu ajudo elas a prosperarem, a ter a carreira que elas querem, enfim, e por aí vai, né? Então, quando a gente pensa na terceirização, é a forma que eu encontro de permitir com que a minha operação cresça, seja ela de venda, seja ela produtiva, enfim, sem eu precisar crescer igualmente os meus custos de back-office. E aí, né, quando eu terceirizo, eu estou terceirizando não só a minha atividade operacional, ou seja, aquilo que não gera valor agregado para o meu negócio, eu estou terceirizando responsabilidade, eu estou terceirizando risco, eu estou terceirizando custos, né? Então, quando eu pego um provedor, né, a ADP, que só faz isso, né? A gente desenvolve, Rafa, as melhores práticas para fazer isso. E por isso a gente acaba, no fim do dia, tendo um custo muito atrativo. Então, do mesmo jeito, por exemplo, que uma empresa investe, né, em automação para a sua força produtiva, o meu negócio aqui é fazer folha de pagamento. Então, eu invisto também, né? Então, eu tenho o parque robótico para poder garantir uma operacionalização de folha, mas com uma assertividade muito grande. Eu coloco o robô na minha operação, né? Então, isso faz com que ela tenha uma garantia de assertividade muito grande e com que os meus custos também sejam bastante interessantes, porque eu escalo isso, né? Então, vamos pensar que ao invés de eu ter pessoas fazendo aquilo, eu tenho robôs, né? Eu tenho times estrategicamente posicionados, então eu tenho um pouco robô, um pouco pessoa, e eu tenho as melhores práticas que eu desenvolvo, né? Que eu desenvolvo e desenvolvi e veio construído durante 70 anos, porque eu só faço isso. Então,
é esse ponto, né? Eu conseguir tirar o meu foco dessas atividades de back-office, ter que crescer o back-office quando eu cresço a minha força de vendas, a minha força produtiva, né? Então, eu coloco isso com o parceiro e deixa que esse parceiro cuida disso para mim, né? Cuida dessas atividades operacionais e eu fico tranquilo, eu terceirizei risco, eu terceirizei responsabilidade e consigo cuidar aqui do meu negócio, consigo cuidar aqui das minhas pessoas, que no fim do dia vão ser quem vão entregar o plano estratégico e tático que eu tracei. É verdade, Carol, a gente fala muito aqui de noites tranquilas, né? Então, com a solução da ADP, você tem noites tranquilas. Bom, gente, como a gente viu, os desafios de folha de pagamento global contemplam inúmeras coisas, como estar em conformidade com as legislações locais, gerenciar a folha de pagamento independente do número de países e de colaboradores, e muitos outros que a gente conversou aqui. Nós, ADP, a gente tem como objetivo ajudar você e a sua empresa a superar todos esses desafios e garantir que a sua folha de pagamento global tenha o máximo de acuracidade, de eficiência, para ajudar a focar nas questões mais estratégicas. Então, gostaria de agradecer super a presença da nossa convidada Caroline Mesquita. Foi ótimo, Carol, nosso bate-papo. Eu adorei, Rafa. Obrigada a todos vocês também pela participação, viu? Muito obrigada a todos e até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.